Boa noite, entrando ao vivo aqui novamente, problema técnico, mas já resolvido. Bem-vindos, pessoal. Vamos hoje então com o nosso tema de hoje da noite, falar sobre Tribunal do Júri. Isso mesmo, você que está aí, que quer acompanhar, que gosta desse tema, bem-vindos. Sobre o tema do Tribunal do Júri. Vamos falar então sobre Tribunal do Júri e suas representações sociais. Isso mesmo, o que vem à nossa mente quando a gente pensa sobre o Tribunal do Júri? O que é o Tribunal do Júri e o que não é o Tribunal do Júri? E para isso, nosso convidado, Dr. Valdineri, especialista em Tribunal do Júri, vai estar aqui debatendo com a gente essa noite. Então, vocês que retornaram aí, bem-vindo de volta, e vamos então para o tema, trabalhar o tema do Tribunal do Júri, sabendo dessa importância, tanto para a defesa quanto para a parte técnica também. Então, bem-vindos, pessoal. Vamos retomar agora aqui. Vocês que estão entrando, já deixa o like aí para empurrar essa live para frente. Vamos empurrar essa live para frente aqui. E já lembrando vocês dessa live toda terça-feira, quem quiser participar com nosso colaborador, Dr. Valdineri, que sempre está presente aqui, então, às terças-feiras, trazendo do tema para quem é da área do direito, para quem é da área psicológica, para quem gosta dessa área das questões criminais. Legal? Então, pessoal, vamos lá. Vamos ver se a gente, então, entra com agora ao vivo aqui. Enviada a solicitação. Estou vendo o pessoal aqui bem animado com o tema mesmo. Hoje o tema promete falar um pouco sobre o Tribunal do Júri, que é tema de interesse. Boa noite, doutor. Tudo bem? Boa noite, tudo bem, doutor? Agora sim, parece que estou ouvindo o colega. Que bom, nos ouvindo retorno agora. do áudio. Áudio e imagem. Então, excelente. Só faltava aqui a nossa conexão. Ninguém melhor do que o senhor, então, para falar aqui sobre... A conexão está ruim hoje, eu não sei o que está acontecendo. Uhum. Às vezes é a conexão mesmo, ela fica ruim, mas a gente vai aqui mesmo com a conexão engatando aqui, é normal, às vezes dá uma falhada aqui mesmo, né? O pessoal está entrando aqui também, olha, aproveitar já enquanto a gente vai melhorando a conexão aqui, recebendo o pessoal, então, que está chegando. Quem puder também dar um retorninho aqui para nós, se o áudio, imagem tá legal aí para vocês. Aperta os coraçõezinhos de novo, compartilha lá com alguém que é da área que ainda não está aqui, tá? Então, tô vendo que o pessoal tá chegando. E então, vamos começar o tema de hoje, né, doutor? Falando Sim. aqui para o pessoal sobre essa questão do tribunal, esclarecendo, né, o que é, o que não é, o que se pensa que é, né, o que está na nossa representação aí sobre o tribunal. E doutor especialista aqui, né, para quem ainda não conhece aqui o doutor, nosso colaborador, todas as terças-feiras, especialista no Tribunal do Júri, né, com essa experiência também de anos de atuação. Então, hoje vai poder aqui discorrer sobre o tema, né, escolhido para hoje, para a gente falar do que representa, das representações sociais desse tribunal, esclarecer aqui para os colegas também. Então, quem tiver alguma dúvida, quem quiser já ir perguntando, a gente vai respondendo, né, ao longo aqui da apresentação. Então, a gente sabe que, né, no nosso imaginário, aí, as raízes do julgamento popular são antigas, né, milenares. Vamos encontrar aí registro histórico desde o início aqui da democracia, na antiga Grécia, na Roma Antiga, e agora sim, né, no nosso direito, né, na atualidade, as questões que são julgadas no tribunal. Então, doutor, eu penso que esse tema é de muito interesse, muita expectativa aqui do pessoal,
depois eu vou também dizer para o pessoal aqui, muitos que estão aqui, que são psicólogos também, saberem que essa também é um campo de atuação dos peritos, tanto na produção da prova, quanto muitas vezes poder ser convidado como um expert para dar uma opinião fundamentada, um parecer, enfim. Mas isso é tema aí, né, para mostrar apenas a importância, né, de entender o que representa aí esse grande, né, momento de julgamento popular. Então, doutor, sinta-se, a casa é sua, seja bem-vindo e vamos Muito lá. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Desculpa a todos os colegas que estão nos acompanhando sobre os percalços aí da conexão, que às vezes não depende da gente, mas estamos aqui para falar um pouco sobre o Tribunal do Júri, um pouco daquilo que nós conhecemos. O Tribunal do Júri, por sua vez, ele teve não tem esse registro de quando foi instalado e por que instalaram, construíram o Tribunal do Júri. Não se tem na história apenas uma data precisa sobre o Tribunal do Júri, mas tem sim nos pergaminhos anotados de que o Tribunal do Júri passou lá pela Suméria, Galdeus, Grécia Antiga, Babilônia, Pérsia, Roma Antiga, Roma. Depois foi trazido pelos saxônicos para a Inglaterra nos anos 800 e pouco, 800 a 991, e neste período da época do Clarendon, do Grande, o Clarendon, então começou-se reorganizar o Tribunal do Júri. Quando começou a organizar o Tribunal do Júri, nesta ocasião, o Tribunal do Júri tem duas vertentes, uma francesa e a outra, desculpa, que não é francesa, em 1900... o Tribunal do Júri foi disseminado com a Revolução Francesa e depois em 1844. Deixa eu voltar tudo, que me enrosquei aqui. Deixa eu voltar tudo nas datas, que me perdi um pouco aqui com relação às datas. Em 849, foi quando os germânicos trouxeram o júri para a Inglaterra, até 901. E foi organizado por Clarendon, na Constituição de Clarendon, o Grande, em 1164. E esta data ela é muito confundida com os juristas, em especial no Tribunal do Júri. Às vezes nós observamos, tanto promotores quanto advogados, eles citam a data de 1215. 1215 é sobre o habeas corpus e não sobre o Tribunal do Júri. E o Tribunal do Júri se deu a sua organização pela Inglaterra até 1164. Depois de 1164, começou com a Revolução Francesa, ele disseminou para uma outra vertente, não mais com a organização dada na Inglaterra, que é o nosso caso, nosso Tribunal do Júri. Ele é diferente do Tribunal do Júri da Inglaterra, dos Estados Unidos
tem uma outra composição, um outro sistema, que não é o mesmo que foi originário lá da Inglaterra. Isto em razão da Revolução Francesa. Por exemplo, a Argentina não tem tribunal do júri. E Brasil tem, outros países adotaram o tribunal do júri. O que representa o tribunal do júri na nossa sociedade? E na sociedade nacional, ou seja, sociedade mundial, sociedade nos países em que é adotado. Normalmente, o júri, a origem do júri se deu para que os julgadores, os mandatários, os reis e seus mandatários não executassem pessoas sem o devido processo legal. Então, o júri, o tribunal do júri veio exatamente para saber se aquela pessoa, por exemplo, aqui no Brasil teve o Manuel Coqueiro, que era um fazendeiro, foi executado na forca, inclusive ele passou pelo tribunal do júri, mas o tribunal do júri não absolveu, mas o rei, do qual ele teria beijado a mão, sentenciou que ele teria que morrer por causa de uma chacina ocorrida dentro da fazenda dele. E o que aconteceu? Depois descobriu-se que ele era inocente. Ele morreu em razão desta chacina e depois se descobriu que quem teria sido o autor desta chacina teria sido uma pessoa que não tem nada a ver com este fazendeiro. Uma coisa interessante, aí Dom Pedro instituiu um pedido no Brasil como garantias constitucionais, ou seja, não tinha ainda a Constituição republicana, mas pediu que no Brasil não tivesse mais a pena de Gales, ou seja, a pena de morte. Aí o pessoal vai falar assim, mas ainda tem-se pena de morte. Tem-se pena de morte, mas não pelo tribunal do júri, não passado pelo tribunal do júri. Ou seja, se faz um processo, se tem um processo legal, um processo diferenciado do processo dos outros crimes, crime de roubo, crime de furto, crime de família, ou seja, de qualquer outro tipo de natureza. O crime que vai para o tribunal do júri seria o crime doloso contra a vida. E, no caso, o que representa o tribunal do júri? O tribunal do júri é uma solenidade, é uma sessão de solenidade solene que tem uma pompa, tem aos olhos da sociedade, aos olhos de quem trabalha bem, de quem assiste ao júri, voltado para o tribunal do júri, observa que o tribunal do júri enche os olhos em razão daquela pompa, daquelas discussões, daquelas altercações, de toda a situação em que é desenvolvida pelo tribunal do júri. E aquilo enche os olhos, em especial da mídia. Sempre a mídia trouxe uma conotação de interesse pelo tribunal do júri. Antigamente, pelo rádio. E agora, lógico, pela comunicação televisada e também pela internet. E agora aflorou muito mais. Às vezes, a mídia interfere no tribunal do júri, mas esta interferência que a mídia traz, ela é benéfica e maléfica. Como o próprio tribunal do júri, o trabalho do tribunal do júri, ele tem o lado que é da defesa, que pede para que sejam amenizados os sofrimentos, e tem o lado da acusação, que pede pena pesada, ou seja, pena com todos os seus agravantes,
dali uma continuidade para o sofrimento e o acusado, aquela pessoa acusada, ela chega a ter uma pena pesada de 30 anos ou mais de 30 anos, dependendo de como foram os fatos. Agora, eu quero te dizer o seguinte: tem muita gente, tem muitos juristas, e já não é de hoje, que são opositores ao tribunal do júri. São pessoas que batem no tribunal do júri, diz que o tribunal do júri não seria o melhor tribunal. Ele é um tribunal um tribunal da justiça, é um tribunal dentro do Tribunal de Justiça, ou seja, é um tribunal com as garantias constitucionais, que tem como princípio a causa pétrea, ou seja, ele é imexível, com todas as suas garantias constitucionais. Só que, por outro lado, disse e afirmam-se que o Tribunal do Júri poderia ser extinto, porque ele não tem uma prestação muito efetiva no seu julgamento, em razão dos jurados, das pessoas serem pessoas leigas, não serem pessoas técnicas. Aí eu questiono o seguinte: vamos botar uma pedra em cima dessa história. Se a justiça togada, primeira coisa, para os jurados julgarem, é necessário que os promotores, os juízes, os togados, os agentes do Estado que muitos deles desejam extinguir o Tribunal do Júri, são as pessoas responsáveis que atuam na primeira instância, ou seja, atuam na primeira fase do processo, naquela fase em que é chamada de fase singular, a fase processual em que vai fazer com que o acusado, a sua culpabilidade seja formada para que seja levado até o Tribunal do Júri, e sim o Tribunal do Júri decidir. Bom, se realmente o Tribunal do Júri ele teria essa característica negativa, por que então, se tem praticamente todos os dias, sempre tem pessoas inocentes condenadas pela justiça comum? Se a justiça comum, tão eficiente como desejam, não deveria esse tipo de pessoas serem condenadas. Digo a você, até no Tribunal do Júri, isso já ocorreu conosco, que é triste, muito triste isso, já ocorreu de que o Estado foi tão eficiente na produção de provas, em que fez com que o acusado inocente fosse levado a plenário do júri e condenado, inclusive conosco. Isto levou, dei um pouquinho de trabalho, levou 26 horas para que chegasse a uma decisão, mas infelizmente deu 4-3 e condenou. Infelizmente eu não tive condições de demonstrar que ele realmente era inocente, embora ele fosse inocente. Ele não participou, era um réu que não participou do crime, não teve culpabilidade alguma no crime, mas o Estado forma a culpabilidade, forma as provas, demonstra as provas no processo
penal, no processo legal, veja você, no processo legal. Agora você imagina, antigamente se condenava, executava, ou seja, matava, sem ser levado a julgamento. O que é curioso também é que, numa fase, lá na Grécia Antiga, tenho um problema de falar essas palavras aqui, Elieia. Nesta ocasião, na Grécia Antiga, se tinha 500 pessoas da população como jurados. E já no Areopagos, tinha de 200 a 2.000 e poucas pessoas como jurados para condenar, ou seja, julgar uma pessoa. E aí foi se evoluindo. Hoje nós temos no Brasil uma lista primária, que seria, eu chamo ela de primária, que seria uma lista principal, conforme o tamanho da cidade, tem-se até 1.500 pessoas convocadas, alistadas, e depois são convocadas 25 pessoas. Dos 25, teria que comparecer um número de 15 para dar quórum. Dando um quórum de 15, destes 25, dos 15 aos 25, a defesa tem o direito inconstitucional, ou seja, sem justificar absolutamente nada, de recusar 3, assim entendendo, e também a acusação tem o direito de recusar 3 daqueles jurados. Fora quando o jurado já pede ao defensor, em razão de uma circunstância, se ele for sorteado, e também pede ao acusador, se ele for sorteado, se é possível dispensá-lo, e às vezes nós atendemos. Não estamos ali para crucificar ninguém, pelo contrário, estamos ali para fazer justiça, para atender a justiça. E atendermos também as pessoas que, às vezes, podem ou não podem, embora sejam lá jurados, ficar no plenário. E nós atendemos essas pessoas dispensando. E quero também chamar a atenção com relação aos jurados. Existem muitos trabalhos, inclusive, que fazem pesquisas sobre a pessoa dos jurados, o comportamento dos jurados, que os jurados têm simpatias pelo advogado ou simpatia pelo Ministério Público. Até é possível que possa ter simpatia. Vamos analisar o problema de simpatia, aí você que é psicólogo, o problema de simpatia. Se a simpatia prevalecer, então o juiz e promotor são simpáticos, não deveriam, mas trabalham juntos e muito ali intimamente juntos. Quando não se tem também marido, mulher, não na mesma comarca, mas um é marido, o outro é mulher, ou vice-versa, juiz, promotor, ou seja, a simpatia para com a pessoa. E esse trabalho de simpatia que os jurados teriam pelo advogado ou pelo promotor, eu não avalio muito, eu não os recebo com bons olhos, porque na minha carreira também tomei cuidado depois do tribunal do júri, em conversar com jurados,
e perguntar aos jurados sobre alguma circunstância neste sentido, sempre tive a resposta o seguinte: doutor, o senhor é muito simpático, o senhor é agradável, o senhor fala bem, o senhor nos posiciona e faz uma defesa coerente, mas o senhor vai me perdoar, hoje eu fiquei do outro lado porque o seu cliente, aos meus olhos, merecia ser punido. E isto, da mesma forma, é inverso. Da mesma forma. Então, não vejo que a simpatia em si, ela direciona para a pessoa do profissional, e sim para a causa. O que é interessante, doutor, o que é muito interessante, que é muito diferente das pessoas, dos juízes togados que julgam conforme as provas dos autos, julgam conforme lhe é apresentada aquela situação do conjunto de prova dos autos. Ou seja, não tem a sensibilidade de jogo de percepção, de avaliação, que é o que faz os jurados. Os jurados avaliam o direito, avaliam o fato, avaliam a condição da pessoa, avaliam um todo para que eles decidam. E, ao contrário do próprio magistrado togado, que ele não avalia estas situações, só avalia a prova de direito e ou a prova lhe apresentada. E uma outra coisa, os jurados prestam muita atenção. Os jurados prestam muita atenção na fala da acusação e na fala do defensor. Não tem como, doutor. Uma vez, você sustentou uma oratória, a sua oratória, e na sua oratória você foi mal. Você cometeu um erro, um deslize, seja ele qual for, de vocabulário, cometeu uma falha. Não tem como mais consertar. Não adianta você querer justificar. Você vai justificar, vai ficando pior. Então, os jurados observam tudo. Os jurados, como diz Magarinos Torres, os jurados, para ele, que foi um juiz do Tribunal do Júri, muitos anos do Tribunal do Júri, ele dizia que os melhores juízes para julgar este caso são os jurados, que vivem na sociedade, aonde acontecem os fatos, lá aonde acontecem os fatos, e não o juiz, o magistrado, já estaria dentro de uma casta, dentro de um local que mais longe dos acontecimentos reais e dos sofrimentos da própria sociedade. Então, queria te dizer que qual seria a representatividade do Tribunal do Júri para a sociedade? Eu entendo, doutor, que a representatividade ela é ímpar. Por quê? Porque o que é interessante, isso já falar de um outro lado, falar do lado do réu, do familiar do réu, ou seja, daquele que teria se envolvido no homicídio e teria praticado o homicídio. E tomando como base a experiência aí do Dr. Waldner com relação ao Tribunal do Júri e também ter advogado para pessoas que não acusados, que não foram, que o crime não vão para o Tribunal do Júri, existe uma coisa interessante. Olha,
posso te afirmar, com todos até aqui que conversei, que tivemos contato, todos têm a preocupação de passar pelo plenário do júri, pelo tribunal do júri. Tem medo, tem respeito. Eles têm ainda aquela situação antiga de grande respeito pelo tribunal do júri e que não tem pelo judiciário comum. Não tem. Não tem pela primeira instância, pela segunda, não adianta o magistrado, ou seja, os togados quererem isto. Quem diz isto são os acusados. São os acusados de latrocínios, de tráficos. Eles pouco se importam. Não, vou fazer audiência, acabou. Mas quem vai para o plenário do júri não vai com esta mesma despreocupação. Pelo contrário, vai sabendo que vai passar por um crivo, vai passar por um julgamento que é realmente o julgamento. Quem estaria julgando ele seria a sociedade. Muito bom, doutor. Eu acho que essa colocação aqui, essa explanação feita para nós, está me ouvindo? Está com áudio aqui? Então, não estou tendo áudio. Não está me ouvindo? Então continua o senhor. Eu não estou conseguindo ter áudio do senhor. Está me ouvindo? Tô. O retorno eu não estou tendo, doutor. Então, continua o senhor. Tá, vamos ver se alguém tem alguma questão aqui, olha. A Simone perguntou como escolhem os jurados. Acho que o doutor já esclareceu aqui, né, dos 25 jurados e a possibilidade da defesa, então, poder retirar 3 e a acusação também. Vamos ver se alguém tem mais alguma dúvida aqui. O doutor perdeu o áudio. Deixa eu ver se ele consegue, então, continuar. Vamos ver aqui, ó. Já que ele... Doutor, como eu não estou tendo áudio, eu li para continuar. O Tribunal do Júri, no Brasil, ele está com as garantias constitucionais prescrito no artigo 5º da Constituição, no inciso 38, onde dá as garantias do Tribunal do Júri. E também descreve, na letra a plenitude de defesa e o sigilo das votações, a soberania dos veredictos e também a competência do Tribunal do Júri com relação aos processos de crimes contra a vida. O que seria aqui a plenitude de defesa? A plenitude de defesa traz uma representatividade para o Tribunal do Júri, para a Justiça, em trazer o que de mais possa ser apresentado
e avaliado pelo conselho de sentença, pelos juízes. Analisa-se o que tem no processo, o que foi formado de acusação, tanto por parte, provas por parte da acusação, quanto parte de provas produzidas pela defesa, que não é muito o meu caso, que eu sou antiprovas. Como eu tenho dito, muitos colegas desejam produzir provas e eu sou antiprovas. Eu aproveito as provas de defesa, que são as mesmas provas incriminadoras do Ministério Público, ou seja, eu busco enxugar o processo, enxugar o julgamento no tribunal do júri e não criar situações mirabolantes, fazer com que o acusado, se desejar no plenário do júri falar, ele estaria ali não jogando fora uma oportunidade de se defender. Agora, estratégias de o acusado só responder às perguntas da defesa. O que ganha a defesa fazendo com que o acusado só responda às suas perguntas, e se nas suas perguntas possivelmente vai trazer elementos de culpabilidade em que os jurados estão observando, primeiro por uma antipatia. Por que não deixou ele responder às perguntas? Ou seja, a defesa tem que tomar muito cuidado com isso. O defensor tem que, ali, pisando em ovos, vamos tratar dessa forma, com muito cuidado, numa linha retilínea. Então, ele tem que tomar muito cuidado. Se ele vai responder, o que ele vai responder. Por exemplo, ontem até tive com um colega que nos lembrou de um fato em que o acusado chegou para a defesa e disse: olha, doutor, aconteceu isto. Tá. Só que chegou no plenário e disse para o juiz: não, eu matei ele, enfiei a faca de tal forma. Mas não era aquilo que tinha falado para a defesa. O que o defensor aí teria que fazer de imediato? Pedir ao juiz um tempo para conversar com ele, porque não tinha tido tempo anterior para ter conversado com ele. Ou seja, também tem que tomar cuidado, quando assim o fizer, de não ter participado de outras audiências anteriores. Não adianta nada eu querer ali pedir ao juiz: olha, excelência, eu não conversei com ele, eu estou sendo pego aqui de surpresa, me permita conversar com ele, porque eu não estou sabendo dessa postura dele. Aí o juiz deixa. Mas desde que você não tenha tido contatos com ele anteriormente. Por quê? Senão, isto será utilizado o lado adverso. Ou seja, imagina uma tacada desta para tentar consertar algo primário aqui, mas será utilizado pela acusação de que o advogado, em outrora, já tinha estado com ele numa audiência assim. Ou seja, aí os jurados vão entender na fala do acusador contra o defensor que o defensor estaria ludibriando os jurados. Ou seja, tem que se tomar muito cuidado. Eu dei um exemplo. Exemplo, e tem N possibilidades de ocorrer fatos desta natureza. Então, o que seria aí a plenitude de defesa? A plenitude de defesa é demonstrar aos jurados
o que eles de fato vão e estão julgando. Coisa que o magistrado togado não vai perder tempo, não perde tempo em ouvir, em fazer com que a defesa demonstre para ele minúcias, circunstâncias que possam, embora aqui de forma trazida, sustentada, sacramentada, ela difere de uma outra, difere da realidade, dando uma outra consistência para que possa ser examinada. Então, não é apenas e somente o que fala no processo. O que fala no processo está formalizado no processo. A defesa terá que demonstrar uma amplitude do que tem dentro do processo para que seja recepcionada pelos jurados, analisada psicologicamente no seu raciocínio, se vão aceitar o que a defesa está dizendo e se a defesa está correta ou não. Uma coisa que eu chamo a atenção, é muito, muito comum o defensor demonstrar equívocos incriminadores, equívocos acusatórios. Aqui diz uma coisa, aqui diz outra, e quer dizer a mesma coisa, não dá para dizer a mesma coisa. É o que eu disse agora há pouco, com relação ao fato em que teria nos lembrado com relação a este acusado, que eu pedi ao juiz, excelência, eu posso conversar, o senhor me dá um tempinho, o senhor me permite conversar com ele, porque não deu tempo de conversar com ele, e eu estou aqui sendo pego de surpresa. E não tinha para a acusação elementos suficientes para que ele pegasse depois. É óbvio. Senão eu teria deixado passar. Então, a plenitude de defesa, ela sobrepõe a ampla defesa. A ampla defesa vem em cima daquelas provas, provas incriminadoras. As provas materiais, que seriam as provas passadas por perícias, e objetos, e também as provas orais, que são as provas colhidas pelas oitivas de testemunhas. Então, a defesa, analisando todo este conjunto probatório, neste conjunto probatório estaria aí fazendo a ampla defesa. E a plenitude de defesa seria algo que trouxesse um complemento satisfatório aos jurados para que eles pudessem acreditar na defesa e que a defesa passasse a eles uma credibilidade, e daí não seria simpatia, ao contrário, seria analisar o que o defensor está colocando, está sustentando, com a sustentação já posta pela acusação. E sem sombra de dúvida que nesse momento que a defesa estará fazendo essa sustentação oral, a acusação, o acusador, vai perceber que a defesa está ganhando terreno. Vai começar a entrar para debater, para que o defensor ele corte o raciocínio, para que ele não siga naquele raciocínio. Então, eu costumo dizer que não adianta, pelo menos conosco, não adianta cortar o nosso raciocínio. Eu vou dar atenção a ele e dar a ele também toda a resposta que ele gostaria de ter, lógico, gostaria de ter ao meu favor, e não o que ele gostaria de receber a favor dele. E depois continua, que é o que o defensor deveria fazer, continuar no mesmo pique
com o mesmo tipo de raciocínio, com o mesmo raciocínio, e desenvolvendo aquele raciocínio sem que haja a quebra, faça uma colagem e joga aquele momento de à parte fora, ou se puder aproveitá-lo, aproveita, mas continua a tese de defesa, a tese de plenitude de defesa com aquele raciocínio que vinha sendo sustentado. Com relação ao sigilo dos veredictos, veja você, já o júri na Inglaterra e nos Estados Unidos, ele difere aqui. Lá eles discutem e chega num denominador comum, na maioria de votos, dando aí uma consonância, então cada um fica sabendo o seu voto. Aqui, no Brasil, não. Aqui existe um sigilo. Tanto que, a partir do momento em que o jurado ele é escolhido e compõe o conselho de sentença, ele, por lei, é impedido de manifestar o seu desejo, ou seja, a sua intenção com relação à pretensão de decisão sobre aquele fato. Então, ele não pode se manifestar sob pena de anular o julgamento. Então, o voto aqui, ele é sigiloso, e ele é sigiloso, a votação, e também tem a soberania do voto. Ele é um voto soberano. O que os jurados decidem, o magistrado não pode modificá-lo. O magistrado togado não pode modificá-lo. Tá, mas aí vem aquela pergunta. E quando se apelou, o tribunal reforma e volta a novo júri? Bom, volta a novo júri. Porque quem pode modificar a decisão são outros jurados. Não pode o juiz togado modificar esta decisão dos jurados. Isto ocorreu no caso dos irmãos Naves de Araguari, que os dois irmãos foram presos e um morreu na cadeia. O Tribunal de Minas Gerais, o Tribunal de Araguari absolveu, mas o Tribunal de Togado, ou seja, o TJ, o Tribunal Superior de Minas Gerais, condenou os dois. Só que passou-se os tempos, depois que um morreu na cadeia, passou-se os tempos, descobriu-se que a vítima não teria morrido. A vítima teria ido para Goiás e ficou um tempo lá em Goiás, e eles ficaram presos, e tanto que um morreu na prisão. Ou seja, descumpriu a soberania do veredicto. Você entendeu? Então, se houver uma modificação, vamos dizer assim, que entenda os desembargadores que houve uma votação, uma decisão contra as provas dos autos, aí determina que volta para os jurados, volta para fazer um novo tribunal do júri, e fazendo um novo tribunal do júri, um novo corpo de jurados é que terão a competência para decidir sobre aqueles fatos. E daí sim, pode recorrer de novo ou não, mas só que tem limites para se voltar a novo tribunal do júri. Bom, eu coloquei aqui para você algumas ponderações com relação à defesa, com relação
a, ao tribunal do júri. Veja que coisa interessante. O tribunal do júri, ele tem, dentro do processo penal, ele tem uma série de artigos, do artigo 406, do 406 ao 497, que fala só sobre tribunal do júri, que organiza, que regulamenta, que direciona os trabalhos do tribunal do júri. Isto dentro do Código de Processo Penal. Isto foi regulamentado pela Lei 11.698/2008 e teve uma série de modificações nesta ocasião. Nesta ocasião, tirou-se afastou-se, por exemplo, o libelo crime acusatório, não tem mais o libelo crime acusatório, também não tem mais o protesto para novo júri, ou seja, teve umas modificações que eu era mais simpático na constituição da lei antiga do que a nova. Mas eu não posso ficar lamentando, eu tenho que me adaptar às normas. O que hoje se leva para o tribunal do júri a ser analisado pelos jurados? A sentença de pronúncia ou decisões posteriores. A sentença de pronúncia, ela não pode trazer a matéria de culpabilidade. Dizer o acusado é culpado, deve ser condenado. Não. Mas o que trouxe esta nova legislação, o que trouxe, inclusive com a mídia, um copia-cola, e cola-se na sentença de pronúncia algumas falas de testemunhas, em que realmente isto prejudica muito a defesa. Sendo o acusado autor dos fatos, culpado ou não interessa. Você entendeu? Então, o que aconteceu? Criou-se um problema maior e favoreceu a acusação. Os jurados têm um momento ali, 10 minutos, 15 minutos, antes de dar prosseguimento ao tribunal do júri, eles poderão ler aqueles documentos, coisa que antigamente não tinha. E a defesa e a acusação não poderão, de certa forma, manifestar sobre aquela documentação. Ou seja, nem precisa a acusação manifestar. Por quê? Porque a própria acusação, a própria circunstância já favorece a acusação. Então, não tem necessidade da acusação manifestar sobre aquela sentença de pronúncia. A defesa não pode manifestar, porque senão anula o julgamento. Ou seja, é uma circunstância que a lei veio e em prejuízo da defesa. E uma outra coisa que também foi muito acentuada foi as modificações com relação aos quesitos. Nesta nova lei, instituiu-se os jurados absolvem, um quesito, os jurados absolvem o réu. Tá. Não importa se a defesa fez a defesa ou não fez, foi coerente ou não foi coerente com relação a este quesito. Se os jurados
convenceu o defensor convenceu os jurados para que eles absolvessem ou não. Ou seja, é independente da acusação, independente da defesa, é um quesito obrigatório em que os jurados absolvem o réu. Se os jurados absolverem o réu, não tem justificativa. Se foi por legítima defesa, se foi por negativa de autoria, que circunstância foi, não tem o que falar e nem por que questionar. O jurado simplesmente entendeu que deveria absolver o réu. Mas, num todo, eu não vejo favorável. Por quê? Muitos colegas nossos, muitos defensores, acreditando nesta condição favorável, entre aspas, à defesa, porque pode ser absolvido nestas condições, não se esmera na defesa, em demonstrar a tese de defesa que ele tem a sustentar, que ele tem a apresentar aos jurados. Então, isto, às vezes, deixa a desejar e o que acontece? A condenação é fatal. Ou seja, aquela simpatia não é pela pessoa, é pelo que... Voltamos. Pronto. Doutor, tá ouvindo? Acho que travou aqui, mas voltamos. Voltamos. Acho que travou aqui. Tá me ouvindo? Não. Perdeu o áudio? Bom, eu vou... Então, bom, pessoal, eu vou encerrar aqui essa live de hoje. Já chegamos aí no horário. Tá me ouvindo? Perdeu o áudio aqui? Voltou a imagem para você? Não. Não ouço. Não ouço, colega. Está congelando. Perdeu o áudio. A imagem está congelando. Tudo bem. Eu vou encerrar aqui. Deixa eu... Nós temos quanto tempo? Vou encerrar. Eu vou encerrar aqui. Só fazer as considerações. O doutor está sem áudio, mas eu vou fazer as considerações aqui finais. Agradecer aos participantes, né? Ao nosso convidado aqui, especialista no Tribunal do Júri. Eu sei que teria muito para falar, mas pelo nosso limite de tempo, né, acho que deu para trazer aqui um belo recorte. Infelizmente, aqui eu não estou te ouvindo absolutamente nada, está cortando. Um recorte do que é o Tribunal do Júri, né? Desde ali do seu início até como uma representação da justiça na nossa sociedade, né? Então, acho que fica aí da importância da gente compreender quem opera na justiça, quem trabalha com o Tribunal do Júri, essas representações, né? Tanto nessa questão histórica, mas o que representa o Tribunal do Júri ou o julgamento popular, né? Como uma representação mesmo da justiça. Para quem é advogado, aqui vocês viram também, ou para quem trabalha na minha área de atuação com perícia, vocês viram a importância também do perito ou de ter um assistente técnico no quesito de também poder falar sobre essa escolha,
né, a seleção dos jurados. Então, você que é advogado e tiver a oportunidade de trabalhar como um assistente técnico auxiliando nos seus processos judiciais também, né, isso pode contribuir muito tecnicamente ali para a defesa, tanto nessa questão da seleção dos jurados, quanto a questão de produção de provas técnicas. Então, se você é advogado, tiver interesse no trabalho do assistente técnico, é só acompanhar um pouco mais aqui o meu perfil. E eu agradeço a participação de todos. Dê o coraçãozinho aí para eu ver que vocês estão ali para ajudar a impulsionar essa live para frente. Felizmente, chegamos aqui no nosso horário. Toda terça-feira, vamos estar aqui nesse horário debatendo questões do Tribunal do Júri, do direito criminal. E para quem estiver aqui também, acompanhe os outros dias, as outras lives que eu vou estar com vocês falando do trabalho do perito. Então, agradeço, a Juliana está deixando aqui, né, o feedback dela, muito obrigado, ela sempre participa, sempre aqui com a gente, a Simone também, né, nossa aluna, o pessoal aqui do curso de perícia psicológica, é um prazer ter vocês também participando desses eventos, e vamos encerrar, né, quem puder também tirar um print, marca a gente, eu vou replicar vocês, nosso colega infelizmente não ouve aqui, mas acredito que depois ele vai receber os nossos agradecimentos. E eu agradeço mesmo ao tempo de vocês, a essa participação. Continuem aqui, se tiverem mais questões, depois eu vou abrir a caixinha para a gente poder, então, interagir e eu saber de vocês como esse conteúdo está chegando. Então, mais uma vez, muito obrigado, né, pelo seu tempo, pela sua atenção e por estar aqui conosco. E ao colega aqui, Dr. Valdiner, também um forte abraço. Muito obrigado.